apresentar um pouco do case da Sertel, eu vou inicialmente passar um vídeo, que é de 3 minutinhos, é bem rápido, mas para vocês conhecerem o que é a Sertel hoje, onde ela atua, né? Quais municípios ela abrange, enfim. Somos uma cooperativa de eletrificação, a maior e mais antiga do estado, né, de eletrificação rural. Então, somos uma cooperativa que há muitos anos já está desenvolvendo projetos na área ambiental. A cooperativa tem 61 anos e há 30 anos mais ou menos a gente já vem desenvolvendo projetos na área ambiental. Inicialmente eu vou então apresentar esse vídeo e posteriormente vou falar um pouco do nosso case, então, do projeto Energia Verde. Ampla escala de atividades realizada, a cooperativa atua há mais de 60 anos como um importante agente do desenvolvimento e com uma ampla escala de atividades realizadas em benefício da comunidade, o que muito contribui para o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. Em 2010, por exigência da ANEEL, atendendo à legislação do setor elétrico brasileiro, a cooperativa dividiu-se em duas: Cooperativa de Distribuição de Energia Teutônia, Sertel Energia, para atender o fornecimento de energia elétrica, e Cooperativa Regional de Desenvolvimento Teutônia, Sertel, responsável pela área de negócios, Loja Sertel e Sertelnet, e as empresas controladas e participações societárias que englobam na Sertel Artefatos de Cimento e as pequenas centrais hidrelétricas. Na Sertel Energia, muitos investimentos foram efetivados no sentido de elevar a qualidade e a confiabilidade da energia, favorecendo o desenvolvimento socioeconômico da região e a qualidade de vida de mais de 60 mil consumidores. Um exemplo é a atual estrutura elétrica, compreendida por mais de 4.400 quilômetros de redes de distribuição, 4 subestações rebaixadoras, mais de 68 mil postes de concreto e 7.300 transformadores, e a aquisição da hidrelétrica Salto Forqueta, no Rio Forqueta, entre Putinga e São José do Herval, e hidrelétrica Boa Vista, no Arroio Boa Vista, em Estrela. A Sertel consolidou uma grande obra que marcou o seu 60º aniversário, a inauguração da hidrelétrica Cazuza Ferreira, no distrito de Cazuza Ferreira, em São Francisco de Paula. O empreendimento, que é certificado pela ONU como mecanismo de desenvolvimento limpo por compensar a emissão de carbono, possui uma potência instalada de 9.100 kW e gera energia limpa para 30 mil pessoas. No varejo, a Sertel conta com uma rede de lojas Sertel, com lojas físicas nos vales do Taquari e Rio Pardo, Serra, Litoral Norte e Região Sul, e a loja virtual, acessível em www.lojasertel.com.br, com uma diversificada linha de móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Já o provedor Sertelnet, com mais de 13 mil assinantes, disponibiliza o sinal de internet em 29 municípios. A Sertel Artefatos de Cimento produz postes de distribuição e transmissão com até 40 metros de altura para concessionárias e permissionárias do Rio Grande do Sul e de outras regiões do Brasil. Também fabrica pisos intertravados e blocos de concreto certificados para as áreas da construção civil e do agronegócio. Os 60 anos da cooperativa representam uma história que tem o protagonismo dos associados consumidores e uma competente equipe de profissionais. As cooperativas exercem uma função cada vez mais importante para o desenvolvimento regional, sendo um agente propulsor de muitas conquistas, especialmente no que se relaciona à qualidade e à confiabilidade no fornecimento de energia elétrica, tanto que está engajada em oferecer serviços que satisfaçam o quadro social e que tenham uma participação fundamental na vida de associados, clientes e familiares.
Sertel 60 anos. A força que nos une. Somos uma cooperativa aí, bastante grande, temos em torno hoje de um pouco mais de 76 mil associados, né? 61 anos de existência, né? E tudo começou com uma pessoa que idealizou de começar a distribuir energia elétrica para o interior, porque era inacessível isso, né? Antigamente. Então, 61 anos de existência e 30 anos, então, voltado, fazendo programas na área ambiental. Como temos muitos negócios, né, somos também, não somos uma empresa perfeita, temos as nossas falhas, né, mas a gente reconhece o nosso papel na sociedade e pensa que a gente tem que investir em alguma coisa para justamente proporcionar uma melhoria do nosso ambiente. Então, desenvolver o projeto Energia Verde foi pensar um pouco, mudar um pouco do que o viés da cooperativa fazia anteriormente. Porque no início, a cooperativa ela era muito voltada para projetos com escolas, crianças, fazer plantios em áreas degradadas, né? Posteriormente, depois de um tempo, se pensou onde é que a cooperativa poderia atuar de forma mais incisiva, né? Atuar diretamente nos influenciadores, né? Então se pensou em fazer um projeto que fosse voltado a empresas, não somente a escolas. E foi aí que o panorama então mudou. Então criamos o projeto Energia Verde em 2007, então que foi voltado a empresas e entidades da região, primeiramente associados da Sertel. Posteriormente, uma determinada etapa, a gente abriu para que outras empresas da comunidade, e não só do Vale do Taquari, como do Vale do Rio Pardo, pudessem acessar esse projeto. Então, basicamente, o que o projeto é? É a cooperativa sendo um agenciador do selo carbono neutro, que é o selo concedido pela Max Ambiental, que é a empresa de São Paulo que tem uma patente desse selo. Então, a Sertel, em 2007, pensou como ela poderia, para os seus associados, fornecer um selo, uma certificação ambiental por meio de inventário de emissões que fosse mais acessível. Porque a gente sabe que, em muitos casos, né, o inventário de emissões ele é algo bastante oneroso para a empresa. Então, foi uma iniciativa um pouco diferente que a empresa resolveu fazer. Por quê? Porque a função social da cooperativa é essa, né? Promover uma melhoria da qualidade de vida ao entorno, né, na sua área de atuação, na sua comunidade. Então, a gente permite, por esse projeto, que empresas e entidades associadas ou não à Sertel atualmente, então, façam o inventário de emissões anuais, né, e neutralizem as suas emissões com base em plantio, conservação de área, contribuindo, então, também para uma maior sustentabilidade, né. E alguns objetivos que a gente tem traçado no projeto, então, primeiro, então, desenvolver conceitos de atividades neutras para as empresas no ambiente interno, né? As empresas como intervenientes inovadores, né, desenvolvendo ações que possam refletir, sim, numa proteção do meio ambiente e enfim, com base nessa realidade que vivemos hoje, né, que a gente sabe que de fato sim estão ocorrendo mudanças climáticas que são muito exageradas, que são aceleradas, né? Então, como as empresas podem desenvolver ações? Nós somos, na verdade, motivadores, né? Como a gente motiva as empresas a instigarem seus processos, o que pode ser melhorado para, então, elas tentarem buscar uma melhoria no processo e redução das suas emissões com o passar do tempo. Porque eu acho que esse é o principal objetivo, né? Não adianta você inventariar e neutralizar, mas tu não buscar diminuir. Eu acho que esse é o foco principal. E capacitamos essas empresas, então, a iniciar essa codificação de gases de efeito estufa. Primeiramente, como funciona a Sertel? Ela desenvolveu o projeto e fez um convite a uma série de empresas que, né, eram associadas para verificar quais seriam as que estavam interessadas. Inicialmente, a Sertel pagava os custos de inventário de emissões para a empresa, porque estava, digamos, uma situação um pouco melhor. Hoje a gente não tem mais como, digamos assim, não é mais sustentável para nós pagarmos o inventário de emissões. Então, hoje, a empresa que quer continuar no projeto, ela mesma paga o seu inventário de emissões. E
para então continuar no projeto. Então buscamos as empresas também, às vezes fazemos convites, né, para que elas então voluntariamente queiram ou não aderir. Então é feito todo o inventário de emissões com base num questionário, né? Tem algumas empresas aqui que eu acredito que já fazem, né? Que a Chimango, a Mercury, acho que também, né? Faz. Enfim, e essas empresas, elas preenchem o questionário com base em alguns dados de consumo de combustível fóssil, de energia elétrica, dependendo do escopo que é escolhido, né? Tem umas empresas que escolhem escopos, que são escopos que abrangem fornecedores, né? Os nossos escopos são básicos, a gente neutraliza o que a gente domina, né? Então é escopo 1. E posteriormente, quando você faz o inventário de emissões, você vai gerar lá um número de toneladas de CO2 equivalente, e com base nisso a gente faz o cálculo estimado de quantas árvores a gente vai ter que plantar para neutralizar essas emissões. Existem projetos, selos, que são carbono zero, né? Nós optamos por selo carbono neutro porque a gente acha que é mais coerente ser neutro. Zero é muito difícil de chegar, quando não impactar nada ou conseguir, digamos, zerar todas as emissões. Isso é bastante difícil. Por isso que a gente optou no selo de carbono neutro, né? Posteriormente a esse inventário de emissões, a empresa então ela tem um indicador inicial de como estão as suas emissões. E a partir dali desenvolver novos indicadores ano a ano para tentar melhorar seus dados, né? Seja a melhoria, a otimização de equipamentos no seu processo, equipamentos de alto rendimento que vão visar a eficiência energética, né? Ou daqui a pouco, com relação à frota, o consumo de combustível fóssil, tentar otimizar viagens, enfim, são pequenas ações, né, pontuais que com certeza trabalhadas, né, vão poder gerar uma redução ao final do processo, né, uma redução de emissões. Então são essas as estratégias também que a gente prega, né, dentro do projeto para tentar fazer com que essas emissões sejam reduzidas ano a ano. Posteriormente, né, como é feito? A gente tem um contrato com essas empresas para ter um compromisso, né, de algumas séries de ações que vão ter que ser tomadas a partir daí, seja com comprometimento de plantio, arrumar a área, fazer depois do plantio, enfim, uma série de demandas que vão ser ocasionadas posteriormente. Fazemos o plantio então, vamos depois a campo, fazemos a certificação, monitoramos, né, para a gente verificar de fato se está havendo uma sobrevivência, qual o percentual, né, das mudas, para depois fazer ações de reposição, né, das perdas. A partir daí também é firmado, em alguns casos, convênios com algumas instituições, né, às vezes as empresas não têm área e elas querem muito participar, então a gente também procura para as empresas, em alguns casos, áreas, né, seja de associados nossos que queiram recuperar alguma área degradada, ou queiram agora, pela demanda do próprio CART, recuperar um pouco de uma APP, também pode ser utilizado. Mas a gente não digamos assim, não admite que seja, digamos, para fins de reposição florestal obrigatória, que daí seria uma duplicidade, né, da utilização. Tentamos sempre também manter o envolvimento das pessoas, dos colaboradores que estão envolvidos, porque eles são, acho que, o elo de ligação, né? Muitas das coisas que ocorrem dentro das empresas e entidades passam pelos colaboradores, então você trazendo eles para o seu lado e trabalhando isso, com certeza você vai ter resultados positivos. E capacitamos também sempre que possível esses colaboradores. Como eu já falei, a gente realiza os monitoramentos, né? Elaboramos relatórios, enfim, para mandar para a consultoria, para a Max Ambiental, que é a detentora da patente do selo, e outras ações voltadas também. Alguns parceiros, então, são várias entidades e empresas da região, anteriormente eram associadas, hoje não mais, colaboradores, associações comerciais e industriais, colégios, enfim, empresas que queiram se engajar nessa causa, né? Porque a gente sabe que por mais que seja um grãozinho de areia, a gente está tentando fazer a diferença. Basicamente, então, o nosso projeto é o quê? Um mercado voluntário para tentar diminuir essa pegada de carbono, né? Que ela vai ocorrer no momento que você estimular o desenvolvimento de tecnologias novas e tecnologias limpas.
Até hoje, o nosso projeto, em 10 anos de existência, contemplou 74 empresas e entidades, então, com 29.980,60 toneladas de CO2 equivalente localizadas e mais de 150 mil mudas plantadas. Aqui a gente trouxe algumas fotos, então, só para exemplificar algumas ações que são envolvidos os colaboradores, né? Porque eles são a chave também do projeto, né? Enfim, e para eles se inteirarem de como ocorre, né? Às vezes, tu falar em plantio é uma coisa tão fácil, mas tem alguns detalhes que têm que ser levados em consideração. Mais algumas fotos também para exemplificar algumas entregas, plantios em áreas. Mais uma foto de um plantio na área, com vários colaboradores envolvidos, uma empresa, lá de Teutônia. Uma planilha básica que a gente faz de monitoramento, né, de plantios. Essa aqui é de um plantio bastante antigo que a gente tinha quando a Agensol estava presente no projeto. Fazemos a localização por coordenada geográfica, verificamos a espécie. Obviamente que não a campo a gente não vai conseguir ainda botar o nome científico, mas depois que a gente traz para o escritório a gente consegue fazer esse levantamento. E tiramos o DAP, a altura, enfim, o estado da planta e o percentual de sobrevivência para saber quanto a gente vai ter que repor posteriormente. A gente faz a localização dos plantios também pelo Google, né, colocando sempre a empresa que faz parte, a etapa do projeto, que ela está vinculada a um determinado ano do projeto. Alguns exemplos, aqui também, uma área de PP, plantio. E eu trouxe também um case, que é o case da Serraria Travessão, que é uma empresa que hoje atualmente ainda faz parte do projeto, né? Que a grande sacada deles foram duas ações que foram a substituição de alguns equipamentos bastante velhos, né? O que, querendo ou não, trouxe uma eficiência energética, um alto rendimento para suas máquinas, enfim, e com isso também, querendo ou não, economia, né, de recursos, porque é bonito fazer meio ambiente, é bonito, mas você também tem que ter um retorno, né? A empresa tem que ter um retorno, como a Juliana também estava abordando anteriormente, o que aumentou o faturamento deles. Então, algumas questões também de resíduos que foram aproveitados, sobras que antes não eram aproveitadas, hoje se transformam em cavaco, alguns resíduos então adequadamente destinados, que também hoje é questão de própria legislação. Enfim, um case que foi bem legal desenvolvido lá com a Serraria Travessão. Também trouxe um depoimento do sócio lá, que eles colocaram que isso foi uma própria exigência já de alguns clientes que começaram para, digamos assim, deixarem eles cotar, fazer a cotação com a empresa, exigiram um selo ambiental também agregado à marca. Então isso é um bastante diferencial ali para a nossa região, né? Então foi o que aconteceu também no caso dele. Também trouxe o depoimento da cooperativa Lamiru, que é também uma empresa que vem parceira desde o início do projeto, né? Que ela coloca então ali que ela entende que é o diferencial, né? Que esse selo ele pode ser engajado sim na estratégia de crescimento de uma empresa, né? Para auxiliar no desenvolvimento então sustentável, né? Sempre atuando de forma incisiva no meu processo onde é que eu posso fazer melhorias. Foi basicamente o exemplo que a Juliana, né, deu aqui anteriormente. Alguns benefícios, então, que alguns hoje os consumidores, querendo ou não, já olham um pouco para a questão de uma marca, de um selo ambiental agregado à sua marca, né? Enfim, tu pode estabelecer os teus indicadores e tentar buscar metas, né, para isso. E a própria questão de mudança cultural da empresa, né? E a gente sabe, né, pessoal, que a tendência é que a gente busque reduzir mais ainda as nossas emissões, que o cenário não é favorável, né? Então eu acho que as empresas que estão aqui hoje acho que estão de parabéns, né? Porque são inovações e melhorias que estão sendo buscadas para, querendo ou não, proteger o meio ambiente. Eu acho que isso é louvável. E a gente está fazendo a nossa parte perante a questão do clima a nível mundial. Mais uma observação mesmo a título de curiosidade do Observatório do Clima hoje, né, faz algumas recomendações com relação ao Brasil, né, de redução de emissões. E umas fotos da última entrega do selo. E querendo ou não, a nossa foto emblemática aí, que é envolver as gerações, né, nesse processo para buscar justamente uma melhoria da qualidade de vida para eles, para as futuras gerações.
É isso aí, pessoal.